Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, a mente do líder futuro. Hoje eu estou aqui com a Paula Faria, uma grande empreendedora, sócia fundadora e CEO da Sua Hora Unha. Também é dentista de formação e nós vamos bater um super papo. Tudo bem com você, Paula? Oi, William, tudo bem e você? Tudo jóia. Nossa, fiquei muito interessado porque a tua formação muda um pouquinho aí da área da beleza, que é o seu o seu empreendimento atual, né? Então, se você puder, se apresenta um pouquinho aqui rapidamente para a nossa audiência, para a gente conhecer um pouquinho você. Joia, vamos lá. Então, eu sou dentista, né, por formação. Parece que muda muito a área de atuação, mas na verdade não muda tanto assim, porque a gente trouxe, né, eu trouxe para dentro da Sua Hora Unha para um mercado extremamente carente na questão de biossegurança, na questão, né, de higiene. Então, a gente trouxe para dentro da Sua Hora Unha esse cuidado com higiene e biossegurança da odontologia. E quando, né, eu iniciei nesse novo mercado, a gente acabou percebendo que tudo que se faz nos dentes, por incrível que pareça, é muito similar ao que é feito nas unhas. Que curioso. Tem muita relação, tem muita coisa que tanto se faz, como a gente conseguiu implementar ali no dia a dia, né? Então, os processos, por exemplo, tudo que é feito no dente, aquela luzinha para polimerizar, para endurecer ali a resina, a mesma coisa acontece com os materiais que são usados nas unhas. E o que não tinha, né? Que a gente fala que a gente revolucionou o mercado ali, é a questão de biossegurança e higiene. Então, todas as nossas unidades Fora Unha têm um cuidado, né, tem um zelo com a questão da biossegurança. Então, a gente tem em todas as lojas um espaço dedicado à esterilização dos alicates, das espátulas que são usadas no material, nos clientes. O nosso kit de atendimento, ele é descartável, ele é utilizado naquela cliente, jogado fora após o atendimento. Então, todos esses processos, né, começam a fazer sentido. Você parou de atuar na profissão. Eu falei, não, eu só mudei o local, né? Porque tudo que eu aprendi, tudo, né, toda a minha formação, eu transferi ali para um negócio de unhas. Que eu falo que a diferença talvez seja a recorrência com que se cuida dos dentes e com que se cuida das unhas. É verdade, talvez tenha sido uma boa troca. Em termos Sim. de recorrência, não há dúvidas, né? É. Paula, interessante, porque a gente conversa com muitos empreendedores que às vezes têm medo de mudar de área, né? Está empreendendo numa área, seja um profissional liberal, o que quer que seja, qualquer empreendimento que você esteja tocando, e mudar de área é sempre uma grande dúvida, né? Eu estava até lendo hoje aquele texto do Queime os Navios. Se você quer ter sucesso, queime os navios. Largue tudo aquilo que você está fazendo, invista 100% da tua energia naquilo que você deseja fazer, né? Que isso vai fazer toda a diferença para o teu sucesso. Então, muitas pessoas às vezes têm um certo receio de fazer essa mudança, mas você teve essa coragem de fazer isso, sair de uma profissão que é muito próspera e que com certeza é muito gratificante, para entrar numa área onde você vai empreender, vai ter aquela dor de cabeça, né? Aquele trabalho do dia a dia, mas ao mesmo tempo desenvolve outras competências e qualidades. E baseado nisso, eu queria saber um pouquinho de você sobre quais são as suas maiores qualidades como empreendedora, Paula. Bom, eu acho que qualquer empreendedor, se não tiver persistência, né, a gente já desiste logo de cara, porque os problemas existem. Eu acredito muito que os problemas são os desafios, né, que fazem a gente se manter ali, e a gente precisa gostar de desafio e precisa encarar o problema não com foco no problema, mas sim com foco na solução. Porque se a gente focar no problema, ele fica gigante, né? Eu falo que é a visão de drone. Se você tá ali pertinho do problema, você só vai ver o problema. A partir do momento que você se distancia, você começa a ver o macro, você começa, né, a pensar nas soluções, você se afasta ali como um drone, né? Você começa a ver possibilidades que de pertinho você não consegue ver. Então, a gente precisa ter uma visão macro, a gente precisa entender um pouquinho de tudo ali, né? E se aprofundar na dor que a gente está vivendo naquele momento. Então, eu acredito que seja bem isso,
É conseguir pensar estrategicamente, é conseguir focar na solução e não no problema. Talvez seja essa ali a minha visão, né, de empreendedora. E problema tem todo dia, né? Se você quer um problema todo dia, seja um empreendedor. Em qualquer área, você vai ter um desafio, alguma coisa, e realmente ter essa qualidade que você comentou, né? De você estar resiliente, de você estar atento à solução e não a mergulhar no problema, sair de cima. Isso a gente trabalha na Upskill com performance de líderes. A gente desenvolve líderes para que eles possam liderar mais. E um dos aspectos que a gente sempre traz para desenvolvimento de liderança é a proatividade. É essa visão estratégica, que o empreendedor tem muito. Ele foi escolado no dia a dia a ter essa visão estratégica, conseguir enxergar de longe, porque senão ele não sobrevive. E ele tem que fazer esse ajuste rápido, né? E para o líder é praticamente a mesma coisa. Ele tem que ter essa inteligência emocional de sair daquela bolha, naquela energia chamada emoção que ele está vivendo, que está desconfortável naquele momento, e realmente focar numa solução rápida, seja para o time, seja para a empresa, o que quer que seja. Né? Então, tá uma excelente qualidade, Paula, para te destacar nos seus negócios. Aí. Mas o problema existe, a dor existe, a gente sofre, aí, né, encosta a cabeça um pouquinho no travesseiro, dá aquela respirada, falei, pronto, passou, agora vamos resolver aquilo ali, né? Nada de focar e ficar vivendo o problema por muito tempo. Boa, seguimos adiante, né? E, Paula, na sua trajetória empreendedora, já vou querer saber um pouquinho mais dos seus negócios, tá? Para a gente entender como é que funciona o seu business. Mas na sua trajetória empreendedora, o que você considera foi o seu maior acerto? Eu venho, né, de uma faculdade de odontologia, eu fiz especialização, eu fiz um mestrado. Então, eu acho que o que me trouxe até aqui, o que fez, né, as coisas darem certo, sem dúvida, foram processos. Então, eu falo que o meu mestrado, ele me ensinou a fazer tudo com processo. Né? Então, eu implantei isso desde a primeira unidade da Sua Hora Unha. E isso, sem sombra de dúvida, é o que encanta o cliente. Ele conseguir frequentar o mesmo lugar e ser atendido da mesma forma em todas as visitas que ele faz naquele negócio. Então, isso, sem dúvida, é o padrão, né? É o processo que faz as coisas acontecerem e que consegue fazer a gente crescer exponencialmente. Se você tem processo, você consegue sair, né, de uma loja para 2, 3, 4, você consegue desenvolver o seu negócio. Eu acredito que seja isso. Olha que legal, né? Você trouxe aí um aprendizado, vamos dizer, não vou dizer teórico, né? Porque no mestrado, no doutorado, a gente tem muita coisa prática ali para trabalhar, mas você conseguiu tangibilizar, traduzir isso em negócio, né? Em business, esse grande aprendizado para fazer com que o seu negócio tenha sucesso. Então, com certeza, foi um grande acerto. Em liderança, estou fazendo aqui um paralelo com liderança, né? O empreendedor, muitas vezes, ele tem um perfil mais aberto, de opções abertas, que a gente chama, no MBTI, tem uma letrinha chamada P, que é o P de Prospect, né? Ele topa tudo, ele topa fazer desvios rápidos, ele topa improvisar, fazer diferente, cada dia diferente para conseguir resultados absurdamente diferentes. Então, isso é uma qualidade do empreendedor. E o executivo, paralelamente, né, em forma oposta, ele desenvolve habilidades de opções fechadas, de organização, de processos. É isso que garante que a organização replique sucesso. Sim. O empreendedor, como ele está à frente, ele vai lá e ele pilota, ele vai dirigindo para um lado para o outro e ele consegue guinar rápido. Né? O executivo ele precisa replicar processos para manter o sucesso com a presença dele ou sem a presença dele. Né? Que a gente chama no MBTI o perfil J, que é aquele perfil que consegue se ater a pequenos processos que vão sendo replicados e garantindo o sucesso da manhã. Você não precisa decidir de novo, né? Está decidido, replica o processo e toca adiante. Que legal, é um grande acerto, e eu quis destacar até a teoria por trás disso, porque muitos empreendedores que nos ouvem não têm essa qualidade, sabia? Infelizmente. Eu vejo muito isso, né, até em alguns franqueados, porque eu acho que a parte... Não dá para a gente escolher. Eu acho que existem, né, os perfis executivos, perfis mais estratégicos, né, que vão desbravando, mas não dá para a gente escolher só uma coisa ou só outra. A gente precisa, né, conciliar ali processos e desbravamento. A gente precisa estar à frente do negócio, a gente precisa, né, enxergar ali as dificuldades, as falhas, para conseguir sempre melhorar.
Não existe uma estabilidade quando você empreende, né? Você sempre pode mais. Às vezes, a gente recebe aqui um franqueado, eu precisava cortar alguns custos porque tá sobrando pouco, o lucro tá pequeno. Eu falei, não, vamos trabalhar mais, vamos ganhar mais. Não, não é isso, não vamos cortar, não vamos tirar nada, vamos, né? Eu acho que essa visão tem muito da pessoa que é executiva, que vive muito, talvez, um CLT, né? Então, tipo, precisamos cortar gasto. Eu acho que quando você empreende, a gente tem que tirar isso da cabeça. Não precisamos cortar nada, precisamos ganhar mais, né? Então, a gente consegue ganhar mais, tem todas as ferramentas para ganhar mais. Principalmente, eu gosto de falar muito isso da unha, porque eu não vejo, né, dentro do mercado de estética, nenhum outro serviço que se faça mais do que unhas. Eu acho que, talvez eu falo que seja escovar os dentes e tomar banho, depois disso já vem as unhas. A recorrência é tão grande que eu acho que já está em terceiro lugar ali entre os cuidados pessoais que a gente mais tem. Então, Você tocou num ponto fantástico, que é uma grande vantagem do empreendedor. Ele não tem que cortar custos, né? Porque na verdade ele está investindo no negócio dele para ganhar atração, para expandir. O empreendedor ele tem a liberdade de escolher quando trabalhar. Então ele pode trabalhar 2 horas, 4 horas por dia ou 16 horas por dia. Tem dia que eu fico 16 horas, feliz da vida. Ou seja, você escolhe quanto você quer ganhar, né? Exatamente. E aí o quanto que você precisa trabalhar para pagar tudo aquilo, a tua estrutura e ainda sobrar o que você precisa. É isso, né? São escolhas, né? Exatamente. A gente tem essa flexibilidade de escolher, né? Tanto a questão do tempo, né? Que o empreendedor ele tem também, né? Essa vantagem de ter essa flexibilidade do tempo. Então a gente consegue trabalhar um dia 3 horas para poder estar com a família. No outro dia você trabalha 22 horas para poder compensar algum ponto ali que tenha ficado para trás. Então, essa flexibilidade eu acho que é o que me fez, talvez, mudar, né, ali de carreira, porque eu consegui isso dentro, né, desse negócio, mas é o que faz, né, a gente, que faz todo sentido, né, é o que a gente consegue de flexibilidade, tanto financeira, a gente ganha quanto a gente quer, né? Exato. Então, e trabalha também quanto a gente quer. E aí, vai nessa, né? Quanto você quer ganhar? É diretamente proporcional. Exato. Não, aproveitando que a gente entrou nesse assunto, a tua empresa ela é uma franqueadora, né, de outras franquias, correto? Eu não vou entrar nesse assunto, mas vamos entender um pouquinho do negócio. Hoje eu estava dando uma mentoria para um executivo e a gente está falando sobre negócios, né? 2, 3 negócios. Muitas vezes tem empresários assim que tem 2, 3, 4, 5 negócios e isso toma tempo, né? Não é uma coisa fácil. Hoje você pilota um negócio que tem vários negócios administrados por outras pessoas. Como é que é para você trazer essa visão de negócios para o franqueado que muitas vezes não tem uma experiência de negócio? Como é que é você trazer esse propósito da tua empresa, né, como fundadora, para o franqueado? Eu falo que eu, como dentista, eu sei fazer uma unha perfeitamente sem nunca ter feito uma unha. Porque eu entendo do meu negócio, eu vivi todos os detalhes do negócio desde a primeira unidade. Então, hoje, se eu precisar sentar e atender uma cliente, eu consigo executar todo o processo. Vai me faltar, talvez, ali a prática, mas eu vou saber exatamente o que precisa ser feito. E é sobre isso, né? É a gente fazer exatamente o que precisa ser feito para que as coisas evoluam cada dia mais, né? Então, se eu preciso de mais cliente, eu preciso focar na gestão, no pós-venda, na fidelização, na experiência. Se eu preciso desenvolver a técnica, se tá falha, praticar. Eu me perdi na sua pergunta, mas fui para outro lado. Que hoje me veio uma curiosidade sobre, poxa, como a gente engajar, né, os nossos líderes ou as nossas franquias a seguirem todo esse processo, tudo isso que você criou, né, com o empreendimento. Eu acho que essa questão dos processos a gente precisa fazer com que as pessoas entendam. Eu acho que foi daí que eu me perdi. Eu sei exatamente o motivo de cada detalhe, de cada processo dentro da franquia. Então, quando aquilo faz sentido, quando as pessoas entendem o porquê aquilo precisa ser feito, eu acho que você engaja naturalmente. Vou te dar um exemplo.
justamente na questão de biossegurança. Nós utilizamos materiais esterilizados em autoclave, que é o mesmo equipamento que é utilizado por médicos e dentistas em centros cirúrgicos. Nós utilizamos kits individuais e descartáveis, tá? E aí a gente bateu ali em um problema que são os esmaltes que são compartilhados entre as clientes. E ali, hoje, foi um problema para mim, na minha visão, na minha concepção de biossegurança. Mas isso nunca foi um problema para clientes, que até então sempre compartilharam materiais, esmaltes, inclusive alicates. É uma cultura, né? De cuidar das unhas sem se preocupar com a questão de biossegurança. Mas quando eu vi aquela questão dos esmaltes que tinham contato com todas as clientes, eu falei, eu preciso resolver isso aqui. Não adianta eu vender, né, um alicate esterilizado num equipamento que custa R$6.000 dentro de uma unidade franqueada e chegar lá um esmalte de R$3, derrubar todo o processo. E aí, dentro disso, que eu falo que aí a odontologia também me serviu ali nesse ponto, que existe dentro de algumas técnicas que a gente faz, por exemplo, quando um paciente vai tratar um canal, ele vai abrir aquele dente não pode ter contato com saliva, com nada que seja contaminado. Então, a gente chama aquilo ali, a gente precisa isolar aquele dente de qualquer contato ali com a saliva, por exemplo. Vou usar a saliva que fica mais visual dali, talvez. Então, existe uma técnica que chama isolamento absoluto. Você praticamente deixa só aquele dente exposto, né, para você poder abrir e fazer todo o tratamento nele sem que ele seja contaminado. E aí, dentro disso, a gente trouxe, né, para unha, mas praticamente o mesmo processo. Só que antes de passar o esmalte, aplica-se uma base, né, que ela meio que prepara a unha para receber o esmalte. E aí, o que a gente criou? Dentro disso, eu não poderia aplicar aquela base com um pincel que vai ter contato com todas as clientes. Nossas profissionais atendem com luva, então todo cliente uma luva nova. Então aquela luva tem contato com aquele cliente, né? E depois ela vai para o lixo. Então o que a gente fez? Aquela base que vai ser aplicada na unha, ela é depositada na luva da cliente, que não teve contato, e ela é aplicada com o dedo da luva. Então, ela isola aquela região onde o esmalte que é compartilhado vai ter contato. Então, aquele esmalte só vai ter contato com a base que foi aplicada de forma a preservar a biossegurança, né, ali no local. Então, assim, uma coisinha bobinha que resolveu um problemão que a gente tinha, né? E o processo ficou completo nesse momento, que poderia, né, derrubar toda essa questão de biossegurança. Usou criatividade para resolver um problema, né, para não quebrar seu processo, sua cadeia de segurança. Que interessante. Vai ter sacada. O franqueado, né, às vezes o franqueado, às vezes a cliente senta e fala, mas aplicar a base com o dedo? Aí que a gente está falando do processo. Por quê? Aí quando a profissional passa pelo treinamento, né, o franqueado passa o treinamento, aquilo faz sentido. Então, quando aquilo faz sentido, você engaja, né? Todo mundo quer transmitir, todo mundo quer fazer, todo mundo quer informar sobre esse cuidado que a gente tem. Então, são detalhes que eu acho que promovem o engajamento da rede, né? Quando a gente compartilha sobre isso, quando o cliente questiona sobre isso, e promovem a experiência do cliente, e tudo isso, né, faz vender mais, né, performar melhor. Então, todos esses detalhes são essenciais, né, essa comunicação. O que eu entendi aqui é que você consegue trazer o seu diferencial lá na ponta, na entrega do serviço. Exato. E isso faz com que quem está trabalhando sinta orgulho de fazer parte de um modo de trabalhar muito diferenciado, que torna aquela profissional especial, de certa forma, né? E o ambiente onde a pessoa está fazendo aquilo também é especial. Uma baita sacada, e pode parecer uma bobeira isso, esse seu processo adaptado, que você conseguiu manter isso, mas foi uma bela alavanca para engajar no propósito, na visão, no diferencial da empresa. Né? A percepção, né, o valor que a gente entrega, e não só o preço, que senão a gente vai cair no preço.
E aí a gente chega no porquê, porque você conseguiu expressar o seu porquê ali na hora da entrega do serviço, que às vezes é uma grande dificuldade. Então, acho que você Sim. conseguiu chegar numa solução boa aí. Paula, nem só de acertos vive o empreendedor, qual foi o seu maior erro como empreendedora? Maior erro? Deixa eu ver. Agora você me pegou na. Não que não tenha errado, muito pelo contrário. Mas sobre um erro para eu colocar, deixa eu ver. Não tem pressa. Qual foi aquele mais significante, ou aquele que custou mais caro, ou mais tempo de aprendizado, aquele que você sentiu ali mesmo? Bom, eu acho que vou falar sobre uma situação aqui que eu não falei muito ainda, que inclusive é recente. Nós passamos recentemente por uma mudança de marca, tá? Por um rebranding da marca, por uma questão que eu acho que muito empreendedor falha, não porque ele queira falhar, mas talvez por falta de informação e suporte. Então, quando nós iniciamos, nós fizemos o registro da nossa marca com uma empresa, que todo mundo acontece com todo mundo aqui, quando você inicia, você abre lá o seu CNPJ, chove de mensagens de empresas que querem sua marca existe, sua marca não existe, não sei o quê. Então, chegou lá um caminhão de cartas de empresas falando sobre a marca. Aí, fomos fazer o registro da marca e o nosso nome, hoje, o nosso nome é Sua Hora Unha. Mas no início, nós éramos Sem Hora Unha. E Sem Hora com M de Maria, porque nós não trabalhamos com agendamento. Então, assim, era um trocadilho muito legal, né? Porém, pouquíssimas pessoas conseguiam perceber que aquilo era um trocadilho. Demorava-se muito. Então, para a gente era sensacional, para quem chegava e percebia era sensacional, mas o tempo até que percebia-se isso era muito demorado e talvez muita gente nem percebia. E aí, o que aconteceu? Registramos a marca, né? A empresa que fez o registro. Não existe essa marca, podemos registrar. Passou-se o tempo, o que chegou para a gente? Que existia uma marca que se aproveitou, né, da situação e veio, porque a gente já usa, porque vocês não podem usar, que, na verdade, existia uma diferença, não vou entrar em detalhes aqui para não ficar muito, né, mas existia uma diferença e a gente, nesse momento, a gente tinha duas opções, né, estávamos na época ainda não tínhamos 20 lojas, ou a gente ia para a briga, né? Que daí entrou aquela coisa que eu falo de focar no problema ou focar na solução. Então, nós não entramos para sermos mais uma no mercado. A gente tem grandes planos, né? Nós queremos ser a maior franquia do mercado, porque todos os diferenciais, nós já somos os melhores, né? Modéstia à parte, mas a gente não trabalha, né? A gente fala que não é modéstia, não, mas a gente trabalha de uma forma que tudo funciona, tudo faz sentido, tudo tem explicação. Então, nós somos os melhores, não porque isso é natural, porque a gente trabalha para isso, né? Então, acho que daí não tem essa questão de modéstia. Mas poderíamos continuar brigando, né? Não, a minha marca não é a mesma que a sua. E vamos levar isso para primeira, segunda, terceira, sei lá em que instância isso acabaria judicialmente. Mudamos o foco, fomos lá, fizemos uma análise total, falou, olha, Senhora é uma belezinha quando a gente percebe, mas quando você coloca no Google Senhora, o que acontece? O corretor te corrige, aí você vai fazer tráfego, já existe, né, limitações ali, porque você está escrevendo errado. Então, assim, a gente está falando de uma palavra que remete principalmente a um público feminino, senhora, quando a gente fala, né, pensa no nome. A gente está falando também restringindo com relação à idade, né? Então, eram coisas que a gente não tinha percebido anteriormente. A gente só se prendeu no trocadilho maravilhoso. Quando um problema surgiu, a gente já começou a ver todos os pontos positivos e negativos. Por que manter? Por que mudar? E nesse processo, né, todo, a gente já foi registrando várias marcas que a gente achava bacana, que eram similares ao nosso nome, para que ninguém usasse, na verdade, né, muito próximo do que a gente tinha. E quando
veio esse problema, a gente optou por mudar nesse momento e não no futuro, quando a gente tiver 100, 200 lojas. Então, a gente passou recentemente por essa mudança. Esse foi um erro, foi uma falha, talvez por falta de conhecimento, né? E talvez por, né, justamente porque, assim, as empresas chegam, te oferecem mundos e fundos, te falam mil coisas, você fica lá naquele momento desesperado, sem saber o que fazer. Eu acho que faltou clareza, faltou a gente buscar a informação, talvez mais concreta, não sei onde que a gente buscaria isso, porque é muito delicado quando a gente fala de marca, porque a gente tem o INPE, mas você não consegue falar com o INPE, né? Você só vai falar com as empresas que são responsáveis por aquilo. Então, não sei se conseguiríamos ter agido diferente. Então, foi um erro, mas não foi intencional, né? Foi uma falha ali. E corrigimos. Acredito eu que, né, em tempo, hoje a gente já está com 90% das lojas com sua hora unha. Não existe praticamente, né? Acho que até o meio do ano a gente vai estar 100% já com as lojas com sua hora. É algo que às vezes o empreendedor ele não tem como se especializar em tudo. Você já tem mestrado, outra formação, já estudou sobre negócio, já avançou nessa área. Não dá para saber de todos os detalhes dessa área. A gente precisa contratar profissionais que nos ajudem de verdade, né? Sim. Infelizmente, esses profissionais eles falham. Ao longo da minha carreira empreendedora, já contratamos várias empresas que fizeram um bom trabalho por um tempo e depois pecaram ali, erraram, deixaram a gente em apuros, né? Em várias áreas, não só na parte de advogado, de contador, nada, em todas as áreas. Então a gente fica à mercê de outros prestadores de serviço que nem sempre vão entregar um serviço com uma qualidade, ou às vezes é um acaso mesmo, alguém não pesquisou um elemento ali que deu errado. Mas que bom que vocês mudaram, e eu acho que ficou melhor, tá? Minha opinião. Sim, eu sou suspeita para falar, mas eu concordo. Eu nem as unhas faço, mas tem razão. Você expande o usuário, você evita uma possível engano ali, ó, poxa, tá escrito errado senhora, né? Sim, então, e fica mais forte, né? Mas eu senti que ficou muito mais forte. Sua não tem erro, né? Quando você falava senhora com M de Maria, toda vez era senhora com M de Maria. Aí acabou. Agora, sua hora não tem como errar. É que às vezes na nossa cabeça é tão interessante aquilo, é tão disruptivo, né? Que a gente acaba adotando aquilo e no fundo, para o mercado, tanto faz. Você podia ter colocado pinte a unha na sua hora, tanto faz. Ia funcionar. E a gente fica preso numa coisa, não se atenta a todos os detalhes e acaba escorregando ali no Sim, a gente estava muito mais preocupado, né? Em desenvolver um processo, em entregar, melhorar a experiência do cliente, em evoluir mais, do que com a questão de marca, que é uma coisa que, sinceramente, pouquíssimas pessoas conseguem entender bem como funciona, né? Até passando por tudo isso hoje, é difícil para a gente entender e até que você encontra, né, uma empresa que te dê esse suporte com segurança, é delicado, né? Então, sim. Passou, estamos aí, vamos... Bola pra grande frente. Aprendizado, né? Até que não saiu tão caro. Se a gente pensar mesmo assim, não foi um aprendizado tão caro. Paula, o que você vê do teu empreendimento, da tua rede de franquias para os próximos anos? Quando a gente fala com empreendedor, a gente sempre pensa em crescimento, em expansão. O que você vê além da expansão, do crescimento? O que você pretende com o teu empreendimento, com a tua rede de franquias? Bom, eu acho que continuar entregando a questão de biossegurança, né? Continuar entregando valor em um mercado tão carente de valor, né? E mudar a cultura, né? A gente quer que as pessoas passem a entender, a se preocupar com o cuidado com as unhas, não que venham até a sua hora unha somente, não, a gente quer mudar a mentalidade, inclusive das profissionais, porque quando um cliente vai, né, fazer as unhas, ele está se expondo ali em uma visita semanal, talvez. E as profissionais, elas estão se expondo diariamente a pelo menos ali 10 clientes por dia. Então, é um risco muito grande, é uma exposição muito grande e é uma mudança de mentalidade, né? Então, a nossa ideia é transformar mesmo essa cultura,
onde, né, no mercado, nos lugares que a gente está, isso já é realidade, as pessoas já ligam perguntando, já querem saber como funciona. Então, essa mudança, ela está acontecendo. Então, eu acho que entregar tudo isso dentro da sua hora unha, mas fazer essa transformação também na mentalidade de uma cultura talvez tão carente, né? Sabe que você comentou isso e me vem na cabeça aqui, infelizmente, na mentalidade brasileira, em muitos aspectos, quando a gente fala em serviço, busca-se sempre redução de custos e entregar a coisa da forma mais simplificada possível. Nós, infelizmente, não temos um apoio jurídico para formalizar muitas estruturas de prestação de serviço. Mas alguns países têm certo tipo de coisas que aquilo é obrigatório. No seu negócio você está tratando aqui sobre higiene, né, sobre biossegurança, mas tem vários outros tipos de serviço que um erro ali pode desdobrar num risco muito alto e você é obrigado a fazer um seguro, porque senão você leva um processo se alguma coisa der errado. Aqui no Brasil não existe, mas se alguém, sei lá, ficar com a unha infeccionada porque foi fazer a unha em qualquer lugar e pegou uma bactéria, e ninguém vai processar a manicure que não esterilizou o equipamento. Deixa quieto. E ela topa pagar mais baixo, pagar barato. Você trazer um produto diferenciado, né, um serviço diferenciado, onde você cobra o custo daquilo que tem que ser um preço de mercado, mas ao mesmo tempo valorizando o seu diferencial, é uma sacada muito interessante, porque a gente começa a elevar o nível profissional e a gente começa a criar mercado para isso. Então você está criando um mercado onde um serviço que muitas vezes, não vou dizer sucateado, mas às vezes não é super valorizado, porque é muito rápido, é uma porta de entrada para muitos profissionais hoje em dia. E você está realmente profissionalizando, está elevando o nível, né? E está protegendo o profissional e o cliente. Parabéns aí, Paula. Obrigada. Eu falo que é um risco invisível, né? Então, além da gente mudar a percepção das profissionais, que são profissionais que eu falo que elas não precisam fazer um curso, né? Então, se do dia para a noite ela resolver que ela quer ser manicure, ela começa a atender a família, os vizinhos e tal, e ela vira manicure, ela começa a se desenvolver ali. Só que falta, né? Eu não digo nem uma formalização ali da profissão, não, mas falta informação. Mesmo os cursos que existem no mercado, eles são carentes nessa questão de biossegurança, eles são muito práticos, né? Então, não entregam todo esse cuidado, todo esse risco também a que as profissionais se expõem e acabam expondo os clientes também. Legal. Paula, se alguém quiser comprar uma franquia sua, como faz para entrar em contato com você? Bom, no nosso site a gente tem todo o caminho lá, as informações, que é o www.suahoraunha.com.br. Ali a gente já consegue direcionar para entrar em contato direto com o pessoal da expansão, que vai, né, faz a parte comercial. E hoje nosso escritório está localizado em Mogi das Cruzes também. Aqui a gente tem unidades na cidade. O nosso escritório também tem uma unidade, um showroom aqui que a gente, né, na frente do escritório. Então isso, o cliente, o interessado, ele pode vir, né? A gente acha legal que muitas vezes o interessado vem, se passa como cliente, né, para conhecer o processo. Grande parte, inclusive, dos nossos franqueados eram clientes. Então, eu falo que o processo é isso, quando você tem ali um crescimento, né, a partir de que um cliente se interessa pelo seu negócio e e vem a ser um franqueado, significa que o processo está bacana, que está funcionando, né? Então, tem vários caminhos ali para a gente conseguir conversar no escritório, pelo site, tem bastante canal ali. Que legal, estou espiando o site de vocês, mas eu gostei do que você falou sobre o crescimento de dentro para fora, né? Sim. Ou seja, um cliente ele acaba virando um franqueado futuramente. Hoje, na Upskill, que é a nossa empresa, Upskill Platform, que é uma plataforma de desenvolvimento de líderes, temos alguns clientes e esses clientes recomendam outras pessoas, outras empresas para trabalhar com a gente. E esse é o melhor cliente, que ele já vem educado, ele já entende o diferencial, ele tem a paixão no coração. Isso faz toda a diferença, porque ele foi aquela chispa, né, da paixão, da missão, do porquê, foi transmitida. E é muito mais fácil de lidar com esse franqueado, com esse cliente, né? Muito mais gostoso. Né? Paula, a gente já está chegando aqui para o final, eu queria trazer uma pergunta para você. O que você traria de uma dica, uma recomendação para o empreendedor que
que está criando aí a sua trajetória empreendedora, o que você sugere que esse empreendedor que está começando ou que está se reinventando, ele tem em mente para que ele possa ganhar aí o tão sonhado sucesso? Você já está numa trajetória há tempo aí como empreendedora, já tem uma profissão já bem desenvolvida. O que você traz de dica? Bom, eu acho que a gente precisa sempre pensar que o nosso negócio precisa ser uma solução para o nosso cliente. Então, se o seu negócio é capaz de resolver uma dor do cliente, então não importa em que momento, não importa de que forma, ele precisa ser uma solução. Então, se o seu negócio, se você conseguir enxergar em que momento, né, em que ponto o seu negócio resolve uma dor, é uma solução para o cliente, eu acredito que é só se dedicar, né, só trabalhar, que ele vai ser um negócio de sucesso. Não tem outro caminho, não tem como dar errado. A gente volta no que a gente começou falando no início, né? A resiliência é a característica principal do empreendedor. Ele tem a liberdade, a autonomia de mudar de rumo, de fazer o seu horário, de fazer a coisa acontecer e aprender a transpor esses obstáculos com foco na solução. Definitivamente é uma grande qualidade de um empreendedor ou de um líder para que ele consiga o resultado que ele precisa, né? Paula, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom conhecer você como empreendedora, conhecer um pouquinho da sua hora unha, do seu negócio, da sua rede de franquias. Parabéns aí pelo sucesso. Se alguém tiver alguma pergunta para mim ou para Paula, fique à vontade. Se alguém quiser conhecer sobre esse negócio que está crescendo, está em expansão, suahoraunha.com.br. Isso, .com.br. Vai ser um prazer aí a gente recomendar um negócio que está funcionando bem. Paula, obrigado pela participação. Espero que a gente volte a conversar em breve. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui aberta, né, a conversar também, a tirar dúvidas e vamos crescer e transformar esse mercado. Que legal, que legal. Prazer em conversar com você, Paula. Até mais. Prazer foi meu, William. Até mais. Tchau, tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.